Irmãos, mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu quero também dar as boas-vindas ao Alan e sua esposa, chegaram agora um pouco depois, mas sejam também bem-vindos. A primeira vez que eu vi o Alan aqui, eu fiquei muito feliz, foi uma boa palestra, louvado seja Deus. E pela graça de Deus, ele está aqui conosco novamente. Então, peço aos irmãos que continuem a orar por ele, para que, pela graça de Deus, ele possa cada dia chegar mais perto de Cristo. Amém? Quem vai orar por ele e por sua família? Amém. Obrigado. Irmãos, como foi dito o tema, 2 Páscoas. Há 2 Páscoas? Ou há somente uma? O que os irmãos acham? A verdadeira e a falsa. Mas quando a gente menciona assim, em quesito Bíblia, não houve literalmente 2 Páscoas, sendo uma verdadeira e uma falsa. Entretanto, houve 2 tipos de Páscoa, porém, ambas com o mesmo significado. Páscoa se origina da palavra em latim Pachá, que deriva do grego Pessach. E essa palavra quer dizer a passagem. Essa passagem está descrita no Antigo Testamento, demonstrando a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Se eu perguntar aqui quem lembra dessa passagem, possivelmente todos os irmãos vão recordar, que é quando eles saíram do Egito e foram agora em rumo a qual mar mesmo? Quem lembra? Ao Mar Vermelho. Eu quero pedir que os irmãos possam acompanhar a leitura, que se encontra no segundo livro bíblico, no livro de Êxodo, capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao versículo 11, que assim diz: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, sem mancha, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém? Irmãos, então aqui foi decidido por Deus, e assim foi passadas as orientações a Moisés de como eles deveriam fazer o ritual da Páscoa. Eles tinham muito tempo para fazer isso? Não, né? Como lemos aqui, eles tiveram que sair correndo, às pressas, né? E eles se prepararam para isso. Porventura, se os soldados egípcios decidissem atacar, como que eles estavam preparados? Eles não estavam preparados para a batalha, mas eles estavam atentos
e alertas para que, porventura, isso pudesse acontecer. Então, eles fizeram, como vimos aqui na leitura, prepararam o cordeiro, ou um cabrito, seria primordial que fosse o cordeiro. Entretanto, eles comeram de qualquer jeito? Não? O que os irmãos acham? Eles fritaram, assaram, o que eles fizeram? Assaram. Então, tinha uma definição específica de como deveria ser preparado, para depois usufruírem do cordeiro. Essa foi a Páscoa do povo de Israel nos nossos dias anteriores. Então eu pergunto, qual a outra Páscoa? Qual a outra Páscoa? Prestem bem atenção para que possamos compreender qual é esse outro sentido. Vamos meditar alguns versos e eu peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias e possam me ajudar. Eu quero pedir a 2 voluntários, um que abra em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 43, e outro abra no mesmo capítulo, versículo 27. Aqueles que encontrarem já podem ler, por favor. Doze 43. Esse versículo nós vemos claramente que é uma ordenança do Senhor. E no próximo versículo, nós vamos ter um pouco mais de clareza sobre o mesmo. Outro voluntário? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Os irmãos conseguiram perceber o real significado dessa menção ao ser realizada a Páscoa? Nas últimas palavras, podemos perceber ali uma palavra em especial. O irmão pode ler de novo, por favor? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. A palavra livrou-se traz também para nós um sentido de escape. E uma outra palavra que também podemos usar é libertação. O povo de Israel, estava sendo ali liberto da escravidão dos egípcios. Então, a Páscoa tinha esse sentido especial, libertação. O povo estava sendo liberto da escravidão dos egípcios. E agora, quando voltamos a nossa mente para o outro sentido da Páscoa, eu quero pedir a mais pessoas que possam ler Mateus 26, os versos 26 a 29. Aquele que encontrar já pode ler.
Amém. Então, esta cena que foi lida, o que ocorreu nela? Os irmãos podem me ajudar? O que ocorreu nesta cena? Ocorreu a última Páscoa e o que mais, irmão Arthur? A ressurreição da Santa Ceia. Esse é um ponto em especial em que muitas pessoas deixam a passar despercebido. Jesus, ao realizar esse ato, ele menciona aos discípulos que aquela seria a última vez em que o próprio Cristo estaria com eles ali. E menciona também que ela terá novamente, aonde? Com a presença de Cristo. No céu. Jesus deixou bem claro isso. Esse ritual da Santa Ceia é um evento, podemos assim dizer, muito importante. Como o irmão mencionou, sendo ela a ressurreição da Páscoa, nós, membros da igreja em que participamos desse ritual, temos em mente muitos sentimentos e sentidos. Um deles é o perdão dos nossos pecados. Outro sentido é a reconciliação de uns para com os outros. Alguém mais pode citar um outro sentimento? Alguém? Irmãos, um outro sentimento que nós podemos ter em mente é de humilhação. Há, nesse ritual, o lava-pés, como nós sabemos e conhecemos. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele demonstrou ali a grandeza da sua humildade ao transparecer para os seus discípulos que, apesar de ser o rei, que apesar de ser o Filho de Deus, ele demonstrou publicamente que, ao nos colocarmos humildemente aos pés de Cristo, nós teremos comunhão uns com os outros. É um ritual em que muitas pessoas ainda não entendem esse significado. Porém, para aqueles que entendem, compreendem bem que ali não só a questão de se achegar aos pés de Cristo, mas também e principalmente a renovação espiritual, podemos assim dizer. No Evangelho de Lucas tem uma menção sobre a Santa Ceia que traz-nos uma parte em especial que eu quero frisar, não vou lá citar aqui, mas cita que aquele que toma de forma indignamente, toma para a própria condenação. E quando voltamos à mente no texto anterior que foi lido, na Páscoa, no tempo dos hebreus no Egito, quem que não poderia tomar? O estrangeiro, aquele que não fazia parte daquela classe. Se porventura um estrangeiro adentrasse naquele povo, ele teria que ser circuncidado para poder fazer parte daquele ritual e assim também fazer parte do povo de Deus. Cristo também mencionou algumas coisas em que precisamos tomar cuidado antes de participar da ceia. Ali não é literalmente, mas simbolizam o corpo e o que mais? E o sangue de Cristo. Quando ele abençoa esses itens, ele diz: façam isso em memória de mim. Irmãos, eu quero pedir a outra pessoa que lê agora o próximo versículo, se possível alguém que ainda não leu,
João capítulo 1, os versículos 29 e 36. Obrigado. Irmãos, João Batista, ao reconhecer a Cristo, automaticamente ele mencionou. Alguns não entenderam essa menção ali no momento. Mas verdadeiramente, para aqueles que entenderam, eles puderam compreender também ali o significado da Páscoa. Quando João Batista menciona, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa mente, ela volta no Cordeiro anterior, que era imolado e sacrificado, era derramado o sangue deste Cordeiro, e o seu sangue era aspergido aonde? Quem lembra? Nas virgas e nos umbrais das casas. Aquela aspersão tinha um significado. Assim como o sangue de Cristo, ao ser derramado na cruz do Calvário, também tem um significado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue que era derramado do cordeiro, do animalzinho, apenas simbolizava, não teria esse poder. Entretanto, agora o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse sim liberta todas as pessoas do pecado. A menção de João Batista, ao se referir a Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, abre para nós a graça de Jesus, a nossa oportunidade de salvação. Cristo morreu apenas para alguns? Morreu somente por algumas pessoas? Para todos, independente do que tais pessoas tenham feito. E se voltarmos a mente um pouco mais além, pessoas que ainda vão nascer, foi por estes também que Cristo deu o seu sangue, dando para nós a esperança de reconciliarmos para com Deus. Eu quero ler um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 44 ao 46. Estes versículos dizem o seguinte: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
e dito isto, expirou. Amém? Irmãos, ali, mais uma vez, era representado a Páscoa, onde o Cordeiro Pascal estava sendo sacrificado, porém com uma grande diferença. Não mais para que esse ato se repetisse novamente, como nos antepassados, mas apenas uma única vez, para de uma vez por todas destruir o pecado. Eu quero trazer para nós, ao termos em mente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nós somos estrangeiros. Somos estrangeiros e que não poderíamos fazer parte do reino dos céus. Éramos estrangeiros, assim como o estrangeiro na Páscoa anterior. Não poderíamos fazer parte, mas pela graça de Cristo, ao podermos sermos circuncidados, não literalmente, mas espiritualmente, agora passamos a fazer parte do reino de Deus, tendo as mesmas promessas e as mesmas esperanças que o povo hebreu, que o povo de Israel. E que, por essas mesmas promessas, pela graça de Deus, somos ressuscitados com Cristo, para agora fazer participação do corpo da família de Deus. Que nesta manhã possamos ter em mente que o Senhor, pela sua graça, nos abençoou com suas promessas, e que principalmente uma delas jamais saia de nossos pensamentos, que o homem que morreu na cruz do Calvário morreu para a minha reconciliação com Deus. Este é o meu desejo para todos nós. Amém?